queridos irmãos, nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu convido-os nesse momento a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10. O Evangelho de João, no capítulo 10, ele fala muito aos nossos corações e particularmente no versículo 11, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em João 10, depois que a gente lê o versículo 11, mas só citando apenas o versículo 11 de início, diz assim então a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse texto, Jesus Cristo está falando ali aos seus discípulos e falando sobre, se apresentando como o bom pastor. E eu gosto muito de perceber, e é interessante como a Bíblia, ela é muito rica, né? E é interessante como o Senhor, nosso Deus, na sua complexidade, porque Deus ele vai muito além da compreensão humana. Deus ele é todo-poderoso, a grandiosidade do Senhor ela é imensa e os seus desígnios, a sua complexidade é grande demais para que a gente pudesse entender. Mas o Senhor, na sua maravilhosa sabedoria, ele decidiu se revelar a nós através da sua palavra de forma acessível à compreensão humana. O Senhor ele não se revelou de forma teológica, filosófica, complexa, mas ele usa figuras como esta de pastor e ovelha para ilustrar o relacionamento nosso com o Senhor. Ele se revela ao homem de forma simples, ele se revela ao homem de forma cotidiana. Aqui Jesus fala de pastor e ovelha. E aí talvez, e por sinal, né, a maioria das formas como Jesus Cristo ensinou foi sempre fazendo paralelo e falando sobre coisas do campo, da semente, da plantação, da ovelha, do pastor, porque era a realidade do povo daquela época. Então ele falou de forma simples para que as pessoas pudessem entender. Fazia parte do dia a dia do homem comum do Oriente Médio daquela época. É curioso porque normalmente quando a gente pensa nesses textos que falam de pastor e ovelha, não sei vocês, mas a primeira imagem que vem à minha cabeça é do pastor, ser humano que lidera um rebanho, igreja, e ovelhas, as pessoas que fazem parte daquela igreja. Então, às vezes, a ilustração ela se torna muito pobre, porque na nossa mente, apesar de para o homem daquela época ter sido algo muito simples e fácil de compreender, às vezes, no nosso contexto de criado em cidade, sem ter vivido como homem do campo e sem conhecer muitas vezes a realidade do Oriente Médio, talvez se torne fraca a ilustração. Por isso a gente vai entrar um pouquinho dentro do contexto do texto, dentro desse contexto da relação da ovelha e do pastor em relação particularmente ao Oriente Médio, para que a gente possa entender um pouco mais profundamente o que o texto nos fala. E a gente tem a primeira ideia, é que a ovelha, no contexto aqui de Oriente Médio, é um bicho precioso, tanto pela questão da produção de lã, quanto pela produção mesmo do alimento. Se você já teve a oportunidade de passar em algum país do Oriente Médio ainda hoje, por exemplo, você não tem comumente criação de gado. Normalmente, eles se alimentam de animais, como a gente chama lá no Ceará, de criação. São animais pequenos, porque eles têm condição de prover, que eles têm condição de cuidar. Por quê? Porque naquele contexto de muito seco, não dá para pastar gado, não dá para ter um grande campo verde onde um gado possa, por exemplo, crescer e se reproduzir. E a ovelha, por outro lado, também ela é um animal muito indefeso. Ela não é um dos bichos mais espertos para poder se defender de um combate, para poder rebater um predador que vai atrás dele. Então, tem alguns animais, por exemplo, que têm os seus meios de defesa naturais fortes. Tem, por exemplo, o camaleão que tenta se camuflar. Tem alguns que são muito rápidos para tentar fugir dos seus predadores. E a ovelha não tem, digamos, das habilidades mais proveitosas para poder se defender. E a grande verdade é que na realidade, não nossa, mas na realidade lá do Oriente Médio, uma ovelha dificilmente sobrevive sozinha num ambiente desértico como aquele. Elas têm ali uma escassez muito grande de água,
uma escassez muito grande de alimento e elas têm dificuldade de encontrar, naquele contexto, sozinho, os elementos mais básicos que elas precisariam para poder sobreviver. Em suma, elas não sobreviveriam sozinhas. Porque quando a gente fala sobre animal de criação, talvez você tenha acostumado a ver no ambiente do interior da gente, de repente vê até os bichos até meio soltos. Lá na Beberibe, Morro Branco, é muito comum a gente ver uns animais desses soltos no final da tarde. Então, o dono do animal solta, os animais saem andando em rebanho, eles se alimentam sozinhos e voltam para o aprisco sozinhos. Voltam sós. Não precisam de ajuda para isso. Eles saem caminhando, passam pelas ruas e retornam para o seu lugar. Mas o contexto que Jesus Cristo estava falando sobre o pastor e a ovelha, não era esse em que o bicho quase se cuida sozinho. Era aquele do deserto onde eles precisavam de cuidado, porque não sabiam se defender, tinham os animais predadores à sua volta, e eles precisavam de direção, porque eles não tinham como sozinhos encontrar facilmente os alimentos. É tudo muito seco naquele lugar. Só os pastores mesmo ali guiando para levar o rebanho até o local que ele tem para se alimentar, para poder então sobreviver. E é com esse animal indefeso, naquele contexto de deserto de Oriente Médio, que Jesus faz a analogia conosco. É nesse contexto que nós somos as ovelhas. Não é no contexto de um animal que se cria quase sozinho, que consegue sobreviver bem à sua própria sorte, mas num contexto em que ele pregou de deserto, de um animal não muito bom para poder conseguir se desenvolver, se sobreviver e escapar das aflições. E na hora da aflição, é engraçado, mas todo mundo quer ser ovelhinha do Senhor. Às vezes a pessoa vive uma vida totalmente distante dos valores do Evangelho, vive a vida como se Deus de fato não existe. Aí na hora que se vê aflito, na hora que se vê angustiado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Aí vai citando lá o Salmo 23, implorando ao Senhor que socorra. Mas a gente vê algumas características nesse texto de João, no capítulo 10, que eu gostaria de chamar a atenção sobre as características da ovelha do Senhor. Da ovelha do Senhor Jesus Cristo. E agora esquece o bicho, esquece o animal e o pastor de ovelhas no sentido do bicho. E vamos pensar aqui agora como o Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor, e nós ovelhas do seu pastoreio. E ele fala algumas características sobre isso. No versículo 4, ele diz o seguinte, que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Lá no versículo 14, ele enfatiza, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. No versículo 27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Percebem que a gente tem no versículo 4, no versículo 5, no versículo 14 e no versículo 27, algumas características muito importantes para a gente, como ovelha do Senhor, poder de fato dizer que eu sou uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fala aqui em algum momento desse texto é sobre a ideia da igreja, da ovelha que conhece o seu pastor, porque ela reconhece a voz. Ela, no versículo 14 diz literalmente, e elas me conhecem a mim. Nós não podemos dizer que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós não podemos dizer que o Senhor é o meu pastor, se eu não conheço o Senhor. Eu não posso dizer que o Senhor é o meu pastor, se eu não reconheço a sua voz. Perceba que ele vai dizer claramente que ela não vai seguir a voz do estranho, que ela não vai seguir o estranho, de modo nenhum, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Às vezes na nossa caminhada de vida, a gente quer buscar conhecer um monte de coisa. Às vezes na nossa caminhada de vida, a gente quer traçar os nossos planos, projetos e seguir os nossos próprios pensamentos, seguir os nossos próprios caminhos.
Mas se eu quero, de fato, a proteção, o cuidado, o apoio do Senhor como meu pastor, eu devo também estar disposto a conhecer o Senhor. Eu devo também estar disposto a reconhecer a sua voz. E a voz do Senhor está manifesta especialmente através da sua palavra, para que a gente possa reconhecer o que Ele diz e o que Ele nos ensina, mas não apenas isso. E elas me seguem. Veja que no versículo 4, ele diz, e elas o seguem, e diz no 5 que não vai seguir o estranho. No versículo 27, ela vai dizer mais uma vez, eu as conheço e elas me seguem. E a grande pergunta é a quem nós temos seguido? Porque é muito bom a gente buscar o Senhor só para nos socorrer na hora da angústia. É bom. Mas a palavra do Senhor, ela nos desafia a não viver dessa forma. A de fato dizer, olha, o Senhor é o meu pastor. Não apenas para me tirar da hora que o lobo vem tentar me atacar, mas o Senhor é o meu pastor porque a minha vida está nas suas mãos. O Senhor é o meu pastor porque é Ele quem me guia. Porque eu vou seguir os passos do meu pastor. Eu vou ouvir a voz do meu pastor. E eu não estou falando de pastor humano. Eu estou falando do Senhor, o nosso pastor. Então, para que eu possa ter de fato a minha vida nas mãos do Senhor e descansar sabendo que o Senhor é o meu pastor, eu preciso entender que eu preciso conhecer o meu pastor. Eu preciso reconhecer a voz do meu pastor. Eu não vou seguir uma voz estranha, mas vou seguir aquilo que o meu pastor fala através da sua palavra. E eu vou seguir ao meu Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, talvez a parte de conhecer seja mais fácil. É muito fácil. Pego a Bíblia, vou ler, vou meditar e eu vou conhecer o Senhor. Talvez de reconhecer a voz também se torne relativamente fácil, porque à medida que eu conheço o Senhor, eu automaticamente vou reconhecendo a sua voz. É simples. Quando você conhece alguém, a pessoa te liga e ela não precisa dizer quem é, porque você reconhece a voz, porque você conhece aquela pessoa. Mas, se você não conhece, você não vai saber quem é. Se você vai ouvir um direcionamento, você não sabe se aquilo vem do Senhor ou não. Mas talvez o elemento mais difícil de fato ser ovelha do Senhor Jesus Cristo é seguir. É seguir. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos apontar muitas vezes para questões que não são de acordo com aquilo que a gente gostaria. A palavra do Senhor, ela vai sim nos trazer palavra de conforto. A palavra do Senhor sim nos dá força em meio à tribulação. A palavra do Senhor sim traz uma palavra de esperança, de convicção, de certeza, de alegria em meio ao tempo difícil que a gente eventualmente estiver passando. Mas a palavra do Senhor também nos desafia a uma vida de santidade. A palavra do Senhor também nos desafia a seguir ao nosso mestre no exemplo, por exemplo, do que ele nos deu da questão do nosso amor ao próximo. De perdoar os nossos irmãos, perdoar aquele que nos tem ofendido, não apenas 7, mas até 70 vezes 7. Seguir ao Senhor implica em amar o nosso irmão. Seguir ao Senhor implica em cuidar uns dos outros. Seguir ao Senhor implica em uma série de questões, de mandamentos de mutualidade, por exemplo, de acolhei-vos uns aos outros, de levar as cargas uns dos outros, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de edificar uns aos outros, de uma série de coisas que dizem respeito ao nosso relacionamento diante do Senhor, de seguir ao Senhor e dizer, não, eu não vou me curvar diante de outros deuses, eu vou seguir somente ao Senhor, eu não vou colocar absolutamente nada no trono do meu coração, mas o Senhor, Ele sim que vai ser e permanecer como o centro do meu coração. E nesse sentido, meus irmãos, ser ovelha do Senhor implica em conhecer o Senhor, em ouvir a sua voz e seguir. E talvez o elemento mais difícil seja exatamente o seguir, porque muitas vezes vai exigir que a gente abra mão do nosso egoísmo e comece a olhar em primeiro lugar para o Senhor. E depois, como diz a sua palavra, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, ser ovelha do Senhor implica em conhecer. Ser ovelha do Senhor implica em reconhecer a sua voz. Ser ovelha do Senhor implica em seguir a Jesus, no sentido, inclusive, de buscar a sua direção. Porque nós queremos ser muito autônomos. A gente gosta de ter o controle de tudo. E seguir ao Senhor
buscar a sua direção implica em buscar a vontade de Deus em cada momento, em cada passo da nossa vida. Em segundo momento, no texto, ele vai falar aqui sobre a figura do mercenário. E trazendo um paralelo entre o mercenário e o bom pastor, versículos 12 e 13, ele diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aqui explicando um pouquinho a analogia, porque a história do mercenário também, talvez seja igual a mim, que venha logo à sua mente aqueles filmes de guerra, que tem aquelas figuras, os mercenários dos filmes de guerra, são aqueles soldados remunerados, que normalmente a gente vê assim como pessoas inescrupulosas, né? São aqueles caras ali que estão, tipo, o cara luta contra o próprio país só para ganhar dinheiro, e normalmente quando a gente pensa em mercenário, pelo menos eu, vou pensar em filme de guerra e vou pensar naquele soldado que se vende para o exército inimigo. Mas nesse contexto aqui, nada mais é do que o profissional remunerado. Ele não era o dono da ovelha, mas ele era pago para cuidar da ovelha. Não é uma característica pejorativa o adjetivo de mercenário. Só que o que ele está dizendo aqui, por ser simplesmente remunerado para cuidar daquele rebanho, na hora que vem a aflição, ele foge. E aqui, trazendo a analogia do texto, é que o mercenário ele foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Porque, inclusive, ele vem e foge, ele não está ali preocupado em cuidar delas. Mas quando a gente olha aqui para esse contexto, trazendo a analogia que ele está fazendo entre o bom pastor e o mercenário, o que ele quer dizer é que aquele que não é o mercenário, ou seja, aquele, o Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, ele tem cuidado de nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, ele não vai fugir quando vier a aflição. Ele não vai fugir quando os problemas da vida tentarem nos arrebatar, quando os lobos tentarem nos dispersar e nos atacar. O Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, ele não foge. Diferente do mercenário, ele vai cuidar, ele vai proteger. Lembra que uma das figuras do pastor de ovelhas era de cuidar do rebanho, era de proteger o rebanho. O mercenário, ele foge, ele não cuida, ele não protege. Mas o pastor de ovelhas, ele cuida. Ele protege. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Então, o lado difícil do ovelha do Senhor Jesus Cristo era aquele que a gente falou no começo, era de ouvir, conhecer, seguir o Senhor. E a bênção começa aqui com o sentido de ser cuidado por Ele, de ser protegido, de saber que não é por causa de uma aflição que de repente o Senhor Jesus Cristo vai olhar e dizer: olha, meu irmãozinho, meu filhinho, sua vida está muito difícil, esse negócio está complicado demais, eu não tenho como lhe ajudar não. Até porque, meus irmãos, nós temos que lembrar que Cristo, a quem nós temos servido, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem o controle sobre absolutamente todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Ele é poderoso para fazer tudo. E diferente do mercenário, o bom pastor, ele vai cuidar de nós. E aí a gente volta para o primeiro texto que a gente leu, que foi o versículo 11, salvo engano. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, ele foge. O bom pastor, Jesus Cristo, ele fala que ele dá a vida pelas ovelhas. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de lembrar de uma forma muito especial, entrando aqui na analogia que ele fez, mas aprofundando o conceito profundo por trás disso. É que, no primeiro momento, parece só aquela ideia de que está ali o pastor de ovelhas, cuidando do seu rebanho, vem o lobo, ataca, e de repente ele está disposto a assumir o risco da sua própria vida para salvar as suas ovelhas do ataque do lobo. Mas aqui, conhecendo o desenrolar dessa história, que vai caminhar a partir nos evangelhos, como também aqui no Evangelho de João, e aqueles que o seguem, Mateus, Marcos e Lucas também falam sobre isso, não é simplesmente uma ideia de se colocar diante do perigo na frente, não é a ideia simplesmente disso, mas Jesus Cristo literalmente deu a sua vida por nós.
Nós não estamos falando de uma pessoa que está ali para nos proteger e guardar, e que na hora de uma aflição, de dificuldade, de sofrer um ataque, a pessoa vai olhar para trás, vai sair, vai fugir e dizer, não te conheço. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Meus irmãos, Jesus Cristo morreu naquela cruz. Não foi simplesmente para que, eu quero aqui mostrar o quanto eu amo vocês e vou morrer na cruz por vocês. Não. Ele morreu, ele sacrificou-se naquela cruz porque era absolutamente necessário que ele morresse naquela cruz e derramasse o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele não é só um bom pastor que tem cuidado de nós na hora da aflição. Ele não é só um bom pastor que tem nos dirigido no momento da dificuldade. Ele não é só um bom pastor que nos ama e tem cuidado de nós nas coisas corriqueiras da vida. Mas ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós, que derramou o seu precioso sangue por nós, que às vezes a gente olha e aí, sinceramente, às vezes a gente tem dificuldade daquela parte do seguir, como eu estava falando no início. A gente olha assim, não, seguir a Cristo, olha, é muito difícil abrir mão de mim mesmo. Eu vivo mesmo num mundo egoísta, nós somos todos egoístas, e é isso mesmo, e é assim que eu sou, e eu sou o dono da minha vida, eu vou fazer como eu quero. E quando a gente olha para o tamanho do que Cristo fez por nós, a nossa atitude não pode ser outra, senão de fato dizer, Senhor, o Senhor deu a sua vida por mim, e eu vou viver para a sua honra e para a sua glória. Eu vou viver para Cristo. Quando a gente olha para a grandiosidade do seu amor, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele se sacrificou por nós, essa grandiosa prova de amor do Senhor Jesus Cristo deve nos levar a também desenvolver uma vida de amor ao Senhor e aos nossos irmãos. É olhando para a grandiosidade do Senhor, é olhando para a grandiosidade do seu amor, que nós vamos olhar para trás, para aquele início do sermão, e pensar sobre aquela parte de conhecer, de ouvir e seguir, e pensar que tudo que eu possa renunciar da minha vida, diante do que Cristo fez por nós, é pouco, não é nada. Na verdade, a gente não tem como pagar o que Cristo fez por nós naquela cruz. O que nós podemos é simplesmente receber essa maravilhosa graça, entender esse grandioso amor e gerado, nova criatura, movido por esse amor que inundou os nossos corações, nós possamos também amar o Senhor e amar os nossos irmãos. E foi por causa desse sacrifício maravilhoso que Jesus Cristo, o bom pastor, deu a sua vida por nós. Por causa desse sacrifício, nós tivemos então vida eterna. E lá no versículo 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Perceba que ele fala sobre nos dar a vida eterna, ele fala sobre jamais morrermos, e ele fala que ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do futuro, nem pandemia, nem crise econômica, nem nada do que for. Nada pode nos separar do amor de Deus. E a vida eterna nos é dada por Cristo Jesus. Não é um sacrifício, ele não simplesmente, trazendo a analogia do pastor do campo, ele vai enfrentar ali o lobo e talvez colocar em risco a sua vida para livrar aquela ovelha de um momento de aflição. Mas quando a gente olha para a sua palavra, a gente vê que não foi isso que Cristo fez, foi muito mais do que isso. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter a vida eterna e jamais perecer. Meus irmãos, olha, diante de tantas incertezas que a gente vive no mundo, de tantas incertezas que a gente vive no tempo presente, é maravilhoso saber da grande certeza e da grande convicção de que Jesus Cristo morreu naquela cruz e que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. É muito bom saber que ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. E em Jesus, então, o bom pastor, nós temos o cuidado diante da tribulação. Está em casa, ou está trabalhando, está passando por dificuldade, está passando por aflição, tenhamos certeza do bom pastor que tem cuidado de nós. Tenhamos certeza também da sua direção sobre as nossas vidas. Diante de tempos difíceis como nós temos vivido, que nós possamos aprender a conhecer o nosso bom pastor, a ouvir a voz do nosso bom pastor
e reconhecer o seu direcionamento sobre as nossas vidas. Que nós possamos buscar seguir o bom pastor e assim, descansando, seguros nas mãos do nosso bom pastor, nós possamos ter o cuidado, a direção e a vida eterna em Cristo Jesus. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe e que nós possamos caminhar cada vez mais seguros nas mãos do nosso Senhor.